Olá, estou aqui mais uma vez preparando esse vídeo para a nossa série Mulheres e Suas Histórias. E hoje com o tema Meu Primeiro Dia na Terapia. Então roda a vinheta! É com imensa alegria, que eu venho aqui compartilhar mais uma história das minhas vivências. E dessa vez eu vou falar sobre o meu primeiro dia na terapia. E esse dia foi muito tenso, porque eu me vi muito nervosa, ansiosa, porque eu estava indo para um lugar para falar sobre mim para uma pessoa que eu não conhecia. E eu fiquei naquele dia muito apreensiva de como eu chegaria naquele lugar. O que eu iria falar? Como é que ia começar? Eu tinha tanta coisa para dizer. E foi um momento muito tenso, mas eu estava muito disposta. Mas antes de continuar, eu preciso falar para você que eu sou líder, eu sou mentora, eu sou discipuladora, para algumas eu sou pastorinha. Então eu sempre trabalhei ajudando pessoas. Eu sempre estava ali como alguém para aconselhar, para discipular, para ouvir, para dar colo. E de repente eu me vi me encaminhando para uma sessão de terapia. E ali estava eu naquele dia. E eu posso te dizer que a minha psicóloga foi alguém que Deus colocou na minha vida. Foi um encontro marcado pelo Senhor que durou 1 ano. E muitas coisas na minha história mudaram. Eu posso dizer que eu sou outra Joyce depois da terapia. Mas nesse dia o que mais me marcou não foi nem a sessão de terapia em si. O que marcou e que fica até hoje no meu coração é a minha saída daquele lugar. Quando eu saí da terapia, o meu coração se apertou de uma forma tão forte. Eu senti muita vontade de chorar. E eu chorei muito depois que eu saí dali. E eu comecei a entender o quanto eu precisava de ajuda. Eu confesso a você que eu nunca tinha me olhado assim com tanta vulnerabilidade. Eu fiquei com pena de mim. Acreditem, eu chorava e eu reconhecia, meu Deus, como eu preciso de ajuda. Como eu preciso de alguém para me ouvir, para me aconselhar, para estar comigo, para me ajudar nos meus conflitos, para me fazer entender. E eu chorei muito naquele dia porque eu reconheci o quanto eu precisava ser cuidada. E não só cuidada, eu precisava me render àquele cuidado. Eu precisava ali não ser a líder, a mentora, mas eu precisava ser a paciente, aquela que iria falar sem se conter. Eu não precisava ficar contida naquele lugar. Eu precisava mostrar de fato quem eu era. Então, eu trago esse pequeno relato assim, de um momento que eu vivi, para que vocês também possam entender e ter coragem de dizer, eu preciso ser ajudada. Às vezes a gente se faz de forte e nesse dia eu me vi assim, tão vulnerável que eu não precisava me mostrar forte ou ser forte como eu sempre sou. Eu precisava ser eu. E é muito, muito necessário a gente se colocar nesse lugar de cuidado. E aí eu encontrei um caderno, o meu caderno que eu escrevi durante a minha terapia. Eu tive um apoio de um caderno terapêutico, eu digo. E eu estava lendo hoje coisas que eu coloquei nele. E eu queria só ler um trechinho para vocês sentirem um pouquinho de como foi esse momento. E eu coloquei aqui que a terapia tem me feito enxergar tantas coisas. Algumas perguntas que estavam sem respostas estão tendo retorno. E olhar para Joyce por Joyce tem sido incrível. Olhar Joyce por Joyce era olhar para mim com os meus próprios olhos. Tem sido incrível.
Pensei que não encontraria novidade em mim. Olha o nível que eu estava. Eu achava que não tinha nada de novo em mim, nenhuma novidade poderia fluir de mim. E ali eu comecei a encontrar novidade em mim. E pensei que eu não encontraria novidade em mim. E que eu achava que eu sabia me definir. E eu percebi o quanto eu não sabia me definir e nem dizer quem eu sou. E que minha história, e eu imaginava, eu pensava que a minha história não tinha nenhuma influência sobre mim. Então, eu queria te aconselhar. A gente está terminando aí Setembro Amarelo, né? E eu queria te encorajar, se necessário for, peça ajuda. É um pedacinho de uma história que eu vivenciei, mas que foi tão importante para mim. O meu primeiro dia de terapia me fez entender tantas coisas. E a primeira coisa que eu entendi é que eu precisava de ajuda. Eu acredito que para o sucesso, né, de uma terapia, de um discipulado, de um mentoriado, seja lá qual for o nível de ajuda que você vai ter, é você reconhecer que você precisa de ajuda. Então, se você está precisando de ajuda, procure alguém, procure um profissional, procure um amigo, olhe ao teu redor. Tenho certeza que tem alguém que pode te ajudar. E essa foi mais uma história da série Mulheres e Suas Histórias. Então, se você gostou, curte esse vídeo. Se você acha interessante, compartilha com uma amiga e que Deus te abençoe.